Olá pessoal, bem-vindos ao Super Tools, que é o nosso canal sobre equipamentos, máquinas e tecnologias na área de construção, corte, perfuração, ancoragem e tudo mais. Esse é o nosso terceiro episódio, é um prazer estar com vocês aqui. Para quem não me conhece, eu sou o Augusto. Para quem já acompanha o nosso canal, já viu os outros dois vídeos. Esse hoje a gente vai fazer a continuação do segundo, né, que eu fiz uma introdução das parafusadeiras. E a gente vai falar sobre elas, que são a paixão nacional. Talvez seja o equipamento mais versátil, o de maior utilidade, de maior necessidade em uma obra ou em qualquer atividade laboral, né, qualquer atividade produtiva. Basicamente a gente tem dois tipos de parafusadeira. Uma utiliza o que a gente chama de engate rápido, hexagonal. Por exemplo, você engata os bits direto nele. Esse aqui é um alongador de 12 polegadas. E a gente tem as parafusadeiras que utilizam mandril. Mas vamos começar pelo começo. Bom, essa é uma parafusadeira DeWalt 12 volts. É um equipamento, muita gente me pergunta sobre a diferença entre as 20 volts e as 12 volts. Basicamente, potência, robustez, rotação, tudo isso. Isso aqui não é um equipamento de instalação. Na nossa empresa, a gente tem uma divisão que trabalha com steel framing, ou seja, parafusando aço. Muito aço. A gente corta, parafusa, quando acaba de cortar, parafusa de novo. Esse é um equipamento que não aguenta. É um equipamento ideal para instalações, botar quadro na parede, instalar corrimão, esse tipo de coisa. E como ele é de engate rápido, tecnicamente ele é projetado para você utilizar com os bits. Torx, Fenda, Phillips, Torx de segurança e por aí vai. Mas já existem acessórios que você consegue engatar utilizando o engate rápido e você colocar um pequeno mandril aqui, para você até usá-la como parafusadeira, que não é exatamente a função. Ela tem controle de torque. Para vocês terem uma ideia, eu ia ter que segurar aqui. Controle de torque nada mais é do que a força que ela vai imprimir na rosca. Quanto de energia ela vai transferir para o parafuso e para a rosca e assim por diante. Se a rosca for muito forte, o parafuso quebra. Se o parafuso for muito forte, a rosca quebra. Então o controle de torque ele tem essa função. Não deixar, como a gente fala aqui, espanar a rosca. Já está começando a fazer mais força. Para 9. Aqui eu já não consigo segurar, em 13. É um equipamento potente. Eu já trabalhei com ele. Essa bateria de 12 volts, ela não segura, ela não te dá nem muita potência, rotação para trabalhar com materiais rígidos, por exemplo, como aço, como fixar placa cimentícia no steel framing. E também não te dá muitas horas de trabalho. Mesmo você trabalhando, você não consegue ficar o dia inteiro com essa máquina. É uma máquina, ela é veloz, ela tem uma alta rotação. A máquina tem iluminação a LED, ela vem basicamente com toda a tecnologia básica das máquinas que a gente chama de profissionais. Isso aqui eu considero uma máquina doméstica. Não posso considerar uma máquina profissional porque ela não tem a autonomia de uma máquina profissional. Então é uma máquina, eu acho que é uma proposta doméstica, assim, na minha avaliação. Quando eu estou conversando com as pessoas, como eu te falei, a gente atende o Brasil inteiro. Eu sempre indico, às vezes o cara vem com uma máquina igualzinha, o cliente não entende às vezes muito bem a diferença na foto, no site, de uma para outra. Então ele acha que é tudo igual. Essa aqui é até mais leve. Sim, é uma máquina muito leve, máquina boa para mulher usar, tiver que fazer alguma pequena instalação em casa, para uma pessoa mais idosa e tudo mais, porque ela é um misto de potência com leveza, ele tem uma autonomia razoavelmente. Para equipamento doméstico, a autonomia dela é fantástica, é fenomenal. Eu tive equipamento já Skill, que eu tive a oportunidade de usar, aquele outro da Bosch, que agora eu não estou lembrando qual é a marca. Assim, não se compara a isso aqui. Uma dessa aqui tem muito mais autonomia do que uma das grandes da Skill, por exemplo, Black & Decker. Mas para os extremos, aí eu estou falando de jornada de 14, 16, 18 horas de trabalho. Não atura.
né? Então é um equipamento muito versátil, ela não vem muito equipada, mas tem o principal, que é uma iluminação LED, pode ser usada até fotoluz como uma lanterna, ela tem uma iluminação boa, controle de torque e autonomia e potência razoáveis. E agora a gente parte para o que interessa, que são os brinquedos de verdade, né? Essa é uma parafusadeira de impacto. Mesmo esquema, hexagonal, ela tem um torque muito mais potente, ela é uma parafusadeira de impacto, ela é feita para parafusar. Você pode adaptar, botar um mandrilzinho, não é a função da máquina, porque para você trabalhar com mandril você tem que ter o controle de torque, né? Ela tem embreagem, você vê que ela não fica rodando em falso, gira para os dois lados, uma iluminação muito mais eficiente. A gente parafusa aço com isso aqui, jornada, às vezes a gente já fez jornada de 18 horas aí, sem parar com equipamento. Muito, 800 parafusos por colaborador por dia, né, para vocês terem uma ideia do fluxo de trabalho que a gente utiliza. Ela já vem com esse ganchinho aqui, que você bota na cintura. Se você tiver pendurado, isso aqui no caso do steel frame serve para você botar na ferragem. Você pode ancorar a máquina onde você quiser, desde que você consiga fazer isso com o mínimo de segurança. Deixar um equipamento desse cair, apesar de ele ser muito robusto, se você estiver trabalhando no terceiro andar, provavelmente você pode empenar o eixo daquele engate rápido, você pode até quebrar o chassi dela, né? É um equipamento que ele não te dá muito recurso de ajuste, de setup. Mas lembrando, ela é uma parafusadeira. Uma das coisas que eu falo muito com o pessoal, quando eu estou conversando com o cliente, quando eu estou dando consultoria, é que o equipamento, quando ele é projetado para uma única função, é como se ele fosse um especialista naquela função, né? Você querer fazer gambiarra, se a gente puder usar o termo, utilizar ele como parafusadeira, como tico-tico, como para enrolar linha de pipa, esse tipo de coisa, serve, funciona, mas não é a função dele, né? Isso aqui é uma parafusadeira. O negócio dela é botar e tirar parafuso. Só. Nem sempre a gente tem a oportunidade de ter um equipamento dedicado para cada coisa, como nos Estados Unidos, na Europa, porque é muito comum. O cara tem a ferramenta certa, então ele tem o máximo de produtividade, né? Como eu gosto de falar, quando tempo é dinheiro e produtividade é lucro, tecnologia faz toda a diferença. E às vezes no final do dia é isso que vai botar uma, duas ou três ou muito mais moedas a mais no seu bolso, ou tirar dele, né? Então, quando a gente fala da parafusadeira, eu sempre gosto de refrisar isso, que é a função dedicada dela, né? Aí se a gente for fazer um contraponto, essa é uma Milwaukee 18 M18 Red Lithium, que é o equivalente. Essas duas são os dois gigantes do mercado da construção nos Estados Unidos. Se você for ver nos seriados de construção, de obra, de reforma, é essa aqui que você vai ver muito mais. A DeWalt é uma empresa mais global. Ela tem presença praticamente no planeta inteiro, muito mais bem posicionada em termos de marketing, assistência técnica, desenvolvimento. A maior linha do mundo hoje, sem fio, é da DeWalt, mas isso aqui é uma outra coisa. A gente pode até já que a gente está falando de parafusadeira, fazer um comparativo. Essa é uma máquina muito veloz, eu tive a oportunidade de botar mais de 3.000 parafusos com ela semana passada. E a equipe usou também, a gente está testando esse equipamento, acabou de chegar dos Estados Unidos. E para poder avaliar, essa é uma máquina que a gente conhece muito, a gente usa isso aqui desde que a gente fundou a empresa, a gente sempre utilizou a DeWalt, né? E essa aqui foi uma experiência nova. A gente já conhece de renome, né? É aquela coisa como você entrar numa Ferrari, você sabe que é top, mas você não conhece, né? É uma máquina muito veloz, ela parafusa muito mais rápido, mas ela tem um setup do impacto mais ajustado para uma sensibilidade maior. O que isso quer dizer na prática? Quando eu estou parafusando, a gente utiliza parafusos autobrocantes, né, para aço. Quando eu estou utilizando com uma DeWalt, por exemplo, eu furo as duas chapas, ou 3 ou 4 chapas de aço. Quando o parafuso trava no final, ela aciona o impacto. Essa aqui, furando, ela já começa a dar os golpes. Então a gente já percebe que ela tem um setup de impacto mais adiantado. É uma máquina que começa a bater antes, né? Uma outra coisa que eu não gostei nessa máquina, definitivamente. Adoro Milwaukee, sei que é uma monstra, mas é um equipamento que... Isso aqui é um engate rápido. Qual é a função de um engate rápido? A única função dele é ser rápido, né? Se ele não for rápido, ele não serve para mais nada. E quando você vai engatar o bit
não entra, tá solto. O que você tem que fazer? Você tem que puxar agora e tirar. Ao passo, quando você usa uma DeWalt, isso é um engate rápido. Eu só preciso acionar para tirar. Então, se eu tenho que fazer uma troca de bit, eu tenho um acionamento, retiro, coloco o outro, está valendo. Né? No caso aqui é um alongador de 12 polegadas, hexagonal, né? Totalmente compatível, é universal isso. E esse alongador é um alongador Milwaukee. Não sei se vai dar para visualizar aí. Então não é um problema de compatibilidade, mesmo porque a gente teve a oportunidade de usar vários. Ele não entra. Então me irritou ter que acionar essa desgraça aqui para poder utilizar. Né? Se a gente for pensar isso ao longo do dia, você colocando 800 parafusos, às vezes tendo que trocar Phillips para fenda, para Torx de segurança, se eu fizer 100 trocas, aqui eu vou precisar de 200 procedimentos. Um para tirar e outro procedimento para colocar. Eu vou engatar e vou ter que puxar. Outra diferença, a iluminação LED. Essa iluminação aqui posicionada, ela ilumina por baixo e faz uma sombra em cima. A da DeWalt, não sei se a gente vai conseguir ver quando a gente mira, ela faz exatamente uma mira migrando para o ponto onde você vai parafusar. Né? Isso me pareceu mais profissional. Quando a gente está em uma situação de baixa luminosidade, isso faz toda a diferença. Isso aqui, às vezes, no final da tarde, ele vai apontando, a luz fecha exatamente onde você vai aplicar o parafuso, ao passo que esse aqui não. É uma iluminação menos eficiente. O posicionamento dela, nesse caso, faz toda a diferença. E é menos potente também. Essa aqui a gente utiliza até como lanterna, às vezes, em locais confinados e tudo mais. Essa aqui é uma iluminação de um LED, aqui eu tenho 3. Né? Então você já consegue ver que é um equipamento mais bem elaborado. Apesar de serem dois gigantes aí. Tá? Falando ainda um pouco dessa parafusadeira, essa aqui é a penúltima versão. A DeWalt já lançou a versão nova, né? A evolução dela, que a gente já tem, né? Acho que só a gente tem isso aqui no Brasil, pelo menos por enquanto, que é essa aqui, a DCF 887. Essa aqui é a DCF 886, né? Então, quais são as grandes diferenças? Primeiro, eles pegaram uma coisa que eu gostei, que é o formato da trava. Ele é mais ergonômico para você travar o dedo. Se você imaginar que às vezes você trabalha suado, molhado, e você tiver que puxar essa trava aqui, ela pode escorregar. Ao passo que nessa aqui, ela tem um design que o grip é perfeito. Onde que a gente vê esse design? Na Milwaukee. Então talvez eles tenham notado esse gap e trouxeram isso para a máquina. E ela tem uma coisa fantástica, fenomenal. Para você que tem que fazer treinamento de pessoal, às vezes é muito comum para mim, gente que nunca trabalhou, a gente tem que ensinar, passar os procedimentos básicos, às vezes depois da DDS, né? Eles introduziram nessa máquina uma tecnologia de ajuste, onde você pode ajustar a rotação dela. Para quem não tem a manha, quem não está familiarizado com esse tipo de equipamento, que é um equipamento muito potente, aqui ela descarrega no gatilho toda a potência. Quem não tem prática com isso, se perde. Não consegue, até o cara pegar essa manha de conseguir trabalhar com isso, para utilizar a rotação necessária, a rotação eficiente, ele se perde. E isso aqui é fantástico para principiante. Porque ajuste 2, ajuste 3. Então, ela me dá níveis de setup aqui, porque eu consigo controlar qual é a descarga, o máximo de potência que ela vai descarregar, né, aqui no gatilho, entendeu? Então, assim, eu acho que essa máquina agora se superou, ela está imbatível. Não trabalhei com ela ainda, com esse sistema de rotação. Eu já sou muito familiarizado, então para mim eu já vou usar na potência máxima, porque não vou ficar brincando com isso aqui. Mas imagino que quando você tiver com um colaborador, que você for trabalhar com ele, explicar os fundamentos do que você faz, se você é marceneiro, se você é pedreiro, se você é serralheiro, né? Se você é vidraceiro, não interessa. Quando você for explicar os fundamentos, você vai ter um recurso a mais para esse aprendiz desenvolver o trabalho dele e ir pegando, né, o feeling da máquina. Então é isso, pessoal. Esse episódio a gente vai terminar por aqui. Não deixem de assistir o nosso 4º episódio, onde a gente vai falar das parafusadeiras e furadeiras,
que são essas equipadas com mandril. A gente também vai fazer a comparação entre as duas maiores gigantes aí do mercado de construção com esses equipamentos, que são a Milwaukee e a DeWalt, ok? Se você está assistindo pela primeira vez o nosso canal, não deixe de se inscrever para você receber os outros episódios, para você ter acesso a todo o material que a gente já produziu e que a gente ainda vai produzir. Se você curtiu o vídeo, dá um like aí pra gente. Se tiver alguma dúvida, qualquer coisa que você queira perguntar dos equipamentos, a gente vai ter o maior prazer aí em responder. Ok? No episódio 4, então, a gente se encontra. Boa sorte aí pra todo mundo. E sempre vamos prestar atenção na parte de segurança. Ok? Um abraço.